desmascarando a doutrina calvinista à luz das Sagradas Escrituras. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que tudo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Estimado ouvinte, tenha você cordiais saudações. O meu nome é Juan Cepeda e este áudio é uma introdução de uma série de áudios que serão gravados neste canal Espada e Fé sobre um tema extremadamente importante na cristiandade, respeito ao qual tem tido um grande boom nos últimos anos nas redes sociais, como o YouTube, mas que remontam-se oficialmente como na doutrina cristã no século XVI, na época do surgimento da Reforma Protestante. O conhecido calvinismo, ou também chamada doutrina reformada, cujo fundador é o teólogo de origem francês João Calvin, melhor conhecido como João Calvino. Como conhece-se, a Igreja Católica Romana manteve oculta a palavra de Deus por quase 1000 anos, esse período conhecido como obscurantismo medieval, durante o qual a humanidade não tinha o acesso à revelação de Deus, ou seja, às Sagradas Escrituras, e assim os homens estavam totalmente paganizados em trevas. Porém, o ex-monge da Igreja Católica de origem alemão, Martim Lutero, se rebelou contra de Roma após descobrir que todo seu sistema religioso contradisse a vontade de Deus, já que de milagre. Lutero teve acesso à Bíblia e, após de ler a Epístola aos Romanos, ele descobriu que a salvação não era dada nem por meio das indulgências, nem pelos sacramentos da Igreja Católica, senão pela fé no Evangelho. Portanto, Lutero deixou aquela crença com a intenção de estar focado na Palavra de Deus. Já em 1517, Lutero pregou as suas 95 teses no castelo de Wittenberg, Alemanha, as quais desmascaravam a falsidade do papado, a falsidade das indulgências, a falsidade do purgatório e a falsidade da salvação pelas obras, entre outras. Estimado ouvinte, apesar que nesse tempo haviam alguns ápices de luz das Escrituras que estavam a sair, a revelação do Espírito Santo não foi suficiente ainda. É como consequência do qual, durante o período da Reforma Protestante, muitas passagens da Bíblia foram interpretadas erradamente. E doutrinas como o arminianismo e o calvinismo surgiram, onde esta última doutrina vai ser refutada nesta série de áudios. Cá vale a pena referir-se que este áudio é só uma introdução de 5 áudios sobre o calvinismo. Mas por que são 5 áudios? Porque o calvinismo sustenta-se em 5 pontos conhecido pelo acrônimo em inglês TULIP, o qual significa a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Estimado ouvinte, a doutrina calvinista ensina que o homem é incapaz totalmente de buscar Deus e a sua salvação que ele oferece por meio do seu Filho, Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, que foi sepultado e ressuscitou dos mortos no terceiro dia, segundo as Escrituras, onde os calvinistas têm usado de maneira errada Romanos capítulo 3, versículo 11, 2 e 3, que diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um som. Aqueles que abraçam esta doutrina têm defendido o seu ponto de vista da incapacidade dos homens de buscar Deus ao argumentar que eles não podem fazê-lo graças à corrupção do pecado passado ao primeiro homem sobre a terra, Adão, o qual impede-lhes assim de buscar Deus. Isto é conhecido no calvinismo como a depravação total, é dizer, que os homens são incapazes por eles mesmos de arrepender-se e crer no Evangelho, a menos que Deus intervenha. Deste modo, esse ponto ensina hereticamente que o problema não é que os homens decidem voluntariamente não buscar Deus, senão que há uma incapacidade neles
de fazê-lo. Então, se os homens foram incapazes por eles mesmos de buscar a Deus, por que Deus faz um chamado a todos os homens e em todo lugar ao arrependimento e à fé no Evangelho, em Marcos capítulo 1, versículo 15, se eles supostamente não são capazes de responder voluntariamente ao chamado de Deus? Para explicar isto de maneira simples, como eu posso exigir a um cavalo que fale um discurso político se o cavalo é incapaz de falar? A doutrina calvinista argumenta antibiblicamente que os homens não têm o dom do livre-arbítrio enquanto a obedecer ou não ao chamado de Deus ao arrependimento e à fé no Evangelho. Isso é uma aberração, porque nós vemos ao longo das Escrituras, desde o Gênesis ao Apocalipse, o livre-arbítrio dos homens. Não obstante, um áudio abordando este tema se fará para refutar o ponto da aprovação total se o Senhor nos dá vida. Então, se um homem não é capaz de obedecer ao chamado de Deus, como pode ele ser salvo? O que o calvinismo ensina sobre isso? Deus, antes da fundação do mundo, já predestinou um pequeno grupo de pessoas para lá salvar. É por defeito, a maioria das pessoas foram predestinadas ao castigo eterno. Para defender aquela perspectiva, os calvinistas usam erradamente algumas passagens da Bíblia, as quais parecem como se Deus predestinasse a poucas pessoas à salvação. Porém, isso é radicalmente falso. Vamos revisar uma passagem bem usada pelos calvinistas para defender o seu conceito da predestinação para a salvação. É Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os calvinistas argumentam que essa passagem de Romanos refere-se que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu já quem vai ser salvo e quem não vai ser-lo. Mas é importante assinalar aqui a preposição para, a qual refere-se à intenção da predestinação. Essa vê que não diz na passagem para sermos salvos, senão que diz claramente para sermos conformes à imagem de seu Filho. A questão acá é: a que Deus predestinou para tais intenções? Deus, pois, predestinou para tais intenções aos que Deus conheceu de antemão, segundo o seu preconhecimento, porque ela está na eternidade, pois Deus não está sujeito ao tempo ou aos cronos como todos os seres humanos estamos. Deste modo, Deus já preconhece quem vai obedecer ao chamado de arrependimento e à fé no Evangelho. Portanto, Deus preconhece quem será parte da Igreja de Cristo. Estimado ouvinte, vamos ler agora outra passagem preferida pelos calvinistas para defender a salvação por predestinação, que encontra-se em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ao igual que a passagem de Romanos capítulo 8, versículo 29, Efésios 1 diz claramente que a intenção da predestinação é para que sejamos santos e irrepreensíveis diante do Senhor, além de que sejamos seus filhos por meio de Cristo Jesus. Aqui também algo importantíssimo para destacar, estimado ouvinte. Primeiramente, os calvinistas ensinam-nos a bem famosa eleição incondicional, que quer dizer que Deus escolheu uma pessoa para que seja salva, sem considerar-lhe nem o seu arrependimento, nem a sua fé no Evangelho. Porém, a passagem assinala claro, nele, em Cristo. Ou seja, a condição de que alguém seja predestinado antes da fundação do mundo é estar em Cristo. É como alguém pode estar em Cristo? Bem, primeiro, por meio do cumprimento do arrependimento e a fé no Evangelho. E depois disso,
como o selamento do Espírito Santo que começa a morar nele. Portanto, estimado ouvinte, a predestinação é só para a Igreja de Cristo, não para as pessoas não crentes. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2, é crucial para o derribamento do calvinismo neste ponto. Mas a todos quantos os recebermos, deu-lhes o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aos que cremos no seu nome. Você vê, estimado ouvinte, aqui se vê o pleno livre-arbítrio dos homens e não existe tal coisa como a predestinação de Deus como fim de que as pessoas não crentes sejam feitos seus filhos. Mas a condição é primeiro receber ao Senhor Cristo Jesus. Por isso, a passagem não assinala que Deus obriga os homens a crer no nome de Cristo Jesus para dar-lhes autoridade de que sejam seus filhos, senão que diz a todos quantos o receberam, aos que creem. Você está a escutar aqui, aos que, cujo significado é qualquer. Mas aqui não está a querer dizer nem um pequeno grupo de pessoas escolhidas por Deus ao acaso, nenhuma exclusividade. Após isso, há dois verbos-chave para destacar: receber e crer. Aqui Deus não está a forçar ninguém para crer ou para receber, senão que há ações sendo tomadas pelos homens voluntariamente. Portanto, a doutrina calvinista, uma vez mais, é derribada. Estimado ouvinte, Deus não é responsável que alguém vai para o inferno, é porque Deus tem providenciado uma porta pela qual os homens possam escapar da condenação eterna. Essa porta é Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Enquanto instrumento de Deus para os gentios, o apóstolo Paulo diz em 1 de Timoteu, capítulo 2, versículo 3 e 4: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A sua vez, o apóstolo Pedro também escreve na vontade de Deus para os homens, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o seu Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Estimadamente, isso é uma grande vontade de Deus. Ele quer que todos os homens do mundo que sejam salvos, mas ele respeita o livre-arbítrio deles, pois Deus não criou máquinas nem obriga aos homens que amem-lhe. O amor é um ato voluntário. O profeta Ezequiel, a sua vez, diz algo realmente importante respeito à salvação dos homens incrédulos no capítulo 33, versículo 11. Tão certos como eu vivemos, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converte do seu caminho e viva. Okay. No entanto, os calvinistas, como bons torcedores das Escrituras, têm chegado a argumentar que aquele texto de 1 de Timoteu não se está a referir a que Deus quis ser literalmente a salvação de todos os homens, senão, segundo a sua doutrina perversa, Deus não está a fazer acepção de pessoas quanto às culturas, as raças, as etnias, entre outras. Porém, isso é uma grande heresia. Porque quando refere-se a tudo, quer dizer todos. E não quer dizer um grupo pequeno de pessoas ou inclusive uma grande. Como diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 5, com respeito ao término todos, no contexto das semelhanças entre Adão e o último Adão, Cristo Jesus. Todavia, não é simples o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muitos mais, a graça de Deus é um dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Romanos capítulo 5, versículo 15.
Ok, estimado ouvinte. Por lógica, nós vemos que a expressão morrerão muitos refere-se a todos, já que por meio de Adão, todos os homens morrem, e portanto todos somos feitos pecadores. Se a expressão refere-se literalmente aos muitos, então, por inferência, deveria existir uma pequena grupo de pessoas às quais o pecado de Adão não afetou-lhes, e assim elas só teriam direito ao céu no momento da sua morte. Senão seria necessário o arrependimento e a fé no Evangelho neles, já que são sem pecado. Se isto for assim, a ensinança católica da Imaculada Maria poderia perfeitamente ser verdadeira. Não obstante, a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, versículo 21 é radical sobre esse assunto. Porquanto todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Estimado ouvinte, a doutrina calvinista é totalmente antibíblica, é portanto blasfema, embora muito sutil, porque o seu fundamento soteriológico não é o arrependimento e a fé no Evangelho, senão que é a eleição incondicional de Deus. Então, quando 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15 nos fala de estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos peça a razão da esperança que há em nós. Então, como poderia um calvinista responder da razão da sua salvação? Muitos deles diriam que Deus teve misericórdia deles ao escolher-los para ser salvos sem considerar seu arrependimento e a fé no Evangelho. Deste modo, onde está o Evangelho na sua resposta? Onde estão seus pecados? Onde está o Evangelho? Como eles podem estar seguros e provar que eles são eleitos pelo Senhor para ser salvos? O que aconteceria se um calvinista acha que ele é salvo só pela graça, mas o Deus calvinista decidiu antes da fundação do mundo o castigo eterno para ele? Esse calvinista não tem resposta. Estimado ouvinte, os calvinistas têm monopolizado a segurança eterna da salvação, mas isso não é assim, devido a que no calvinismo há uma grande incerteza, já que os calvinistas se perguntam nos seus corações: como eu posso saber que eu tenho sido escolhido por Deus para a salvação? Isso é só incerteza. É a fé, é a certeza do que se espera, a esperança abençoada, é a convicção das coisas que não vejam-se. Estimado ouvinte, este áudio representa só uma introdução de uma série de áudios sobre a doutrina reformada calvinista, porque é um tema bem extenso e teríamos que descrever um grande livro de milhões de páginas feito à luz das escrituras, mas, portanto, só um áudio não é suficiente para isso. Exporemos no próximo áudio o ponto da depravação total dos homens será refutada. Estimado ouvinte, muito obrigado por escutar esse áudio introdutório. Eu espero que você possa escutar o próximo áudio, se o Senhor nos dá vida, ou se o Senhor Jesus não volte para esse então. Que Deus lhe abençoe.